Hoje, então, vamos prosseguir, não, com a segunda reunião a respeito das dúvidas que são próprias desta época. Pelas perguntas que nós temos recebido, vê-se que há certa incompreensão pelas transformações pelas quais o nosso trabalho vem passando. Hoje, cuidaremos de esclarecer certos pontos, não? Mas também de apresentar chaves para aqueles que têm acompanhado as mensagens de Maria, que se apresenta para nós como Mãe da Divina Concepção da Trindade. Ela está nos entregando chaves, além daquelas que já tínhamos, para universalizar ainda mais o trabalho e servir a todos durante a transição do planeta. E para servir a todos universalmente, nós temos que assumir uma atitude ecumênica. E também teríamos que esclarecer algumas perguntas a respeito das mensagens de Cristo Jesus, que foram canalizadas por Frei Elias em Aurora, o Centro Planetário do Uruguai. Outra voz foi chamada a entrar no circuito dessas captações de mensagens da hierarquia. Além de Frei Elias e da irmã Lucia, a Madre Shimane também foi chamada a canalizar as mensagens da Mãe Universal. Então teremos mensagens semanais ditada para os três aos sábados, além dos contatos que Maria possa ter com cada um deles, né, em outras oportunidades em Aurora. Sabemos que Maria comunicou-se extensamente já no século XVII, na Espanha, tendo como canal a irmã Maria de Ágreda, da Ordem da Imaculada Conceição, que tem mosteiro aqui no Brasil, no estado do Paraná, e que se incumbiu da tradução para o português de 4 volumes sobre a vida da Virgem Maria, que nos Evangelhos se apresenta muito resumida. E sabemos também que no século XVIII, Ana Catarina Emmerich, na Alemanha, canalizou toda a paixão de Jesus, de forma detalhada, contendo elementos históricos que também não aparecem nos Evangelhos. O livro sobre a dolorosa paixão de Jesus tornou-se um filme famoso, chamava-se Paixão de Cristo. A edição do livro, em língua portuguesa, esse precioso livro, pode ser encontrada em Portugal. Foi editado em Portugal. Portanto, as atuais canalizações de Madre Shimane, de Frei Elias e da irmã Lucia são uma nova oportunidade de estarmos diante desses assuntos, porém, mostrando-os sob ângulos diferentes, como vamos ver. No caso dessas atuais canalizações de Maria, hoje elas estão nos preparando para o resgate espiritual durante a transição planetária. Então é bem diferente das comunicações do século XVII, do século XVIII e de tantas outras que ela se dispôs a canalizar para a humanidade. Mas a transição planetária já teve início bem claramente e nós estamos sentindo já a presença desses movimentos, por enquanto internos, não, no nosso ser psíquico, no nosso interior, né,
principalmente. E alguns videntes em várias partes do planeta vêm acompanhando essa transição interiormente, como vem acompanhando as mensagens de Maria em vários lugares. Vamos agora dar um exemplo de canalização de Maria por Frei Elias. Vamos dar um exemplo de um trecho no dia 12 de janeiro último, quando ela se manifestou dizendo: estamos saindo do jardim da infância para entrar na escola do apostolado, apostolado de Cristo. Esse apostolado, o apostolado dos novos apóstolos, esses consistem em viver o amor divino de Deus e viver o amor compassivo de Cristo. Então, o apostolado hoje não seria apenas você sair pelo mundo difundindo a mensagem. Hoje, o apostolado que Maria está apresentando é nós realmente vivendo o amor divino de Deus, vivendo. Então, o apóstolo hoje é aquele que vive o amor de Deus e é aquele que vive o amor compassivo de Cristo. Justamente para manifestar o que ele veio fazer, a obra que ele veio fazer. E agora vamos dar um exemplo de uma das transmissões que Maria fez para a irmã Lucia. Ela disse: quem responde ao chamado da oração está crescendo em consciência rapidamente. Evidentemente, ela está considerando que nós precisamos crescer, não com uma certa urgência, diante de todas as transformações que estão previstas. Mas ela diz que se nós atendermos o pedido de orarmos, então a nossa consciência vai evoluir rapidamente, principalmente nesta época. Mas ela diz que a chegada de Cristo, ou a volta de Cristo, que foi também anunciada, isto significa definições. Então, não esperemos que essa volta de Cristo e a sua chegada, eventualmente materialmente, que isto será como as anteriores ou a anterior principal. Mas isto vai significar que nós teremos que tomar definições para vivermos realmente esta chegada. E ela diz: quando tudo parecer estar perdido, eu e meu filho aqui estaremos. Isto é uma afirmação que ela faz. Aqueles que estiverem interessados em acompanhar estas mensagens de Maria podem procurar no www.divinamadre.org. Agora, vamos dar um pouco de atenção às mensagens diárias de Cristo, que desde o dia 5 de janeiro tem acontecido em Aurora. Então, no dia 5 de janeiro, ele abriu essas transmissões e uma das suas afirmações foi a seguinte: eu sou o pobre. Eu sou o moribundo. Eu sou o que sofre em cada lugar deste mundo. Veja, ele não aparece dizendo eu sou Deus, eu sou Cristo. Não. Eu sou o pobre. Eu sou o moribundo. Eu sou o que sofre em cada lugar deste mundo. Está bom este mundo, hein? Depois ele continua, neste mesmo dia 5.
meu retorno ainda não começou, o retorno físico. Hoje venho em espírito e em essência para preencher com a minha luz vossos pequenos corações. Agora, ele continua, é o momento da eterna comunhão comigo, eterna comunhão com minha alma, eterna comunhão com meu coração e com a minha divina morada. E diz, venham a mim e eu os iluminarei. Ele não está trazendo teoria, não é? Ele não está trazendo teoria e não está mostrando um outro evangelho. Ele está dizendo, venham a mim. Então nós estamos num momento muito diferente, estamos num momento muito especial. No dia 6 de janeiro, ele disse, sempre para Frei Elias como canal, prometo para aqueles que confiem na minha misericórdia que não perecerão. O que será que ele quer dizer com perecer? Será que nós não vamos desencarnar, não vamos morrer? Ou ele estará se referindo à nossa alma? Porque desencarnar é um fato normal que teremos que fazer a cada encarnação. Teremos que passar por isso. Perecer é outra coisa. Perecer é quando a alma perece, quando a alma se apaga, ou quando a alma se perde. Então ele diz, prometo para aqueles que confiem na minha misericórdia que não perecerão. Isso nos faz pensar que qualquer ser que confie nele não vai perecer. Ele não fala mais de seres perfeitos, seres que se livraram dos pecados, seres que não erram, santos. Não. Ele diz, seres que confiem em mim não perecerão. É muito importante isto hoje. E depois continua. Permitam que meus raios, minhas energias, entrem em seus seres, para que minha fonte possa ser visível para os que estão cegos e para aqueles que não me veem. Então, mesmo aqueles que não estão vendo nada disso, ou mesmo aqueles que estão cegos, os seus raios estão penetrando. E ele diz, não deixem que o mundo os envolva. Essa é a condição. Você não precisa ser desta ou daquela seita, você não precisa ter esta ou aquela religião. Não deixe que o mundo os envolva. Veja a condição. Talvez seja um pouco mais difícil do que ter uma religião. Mas não deixem que o mundo os envolva. Sinal que este mundo não vai acabar bem. Depois diz, deem os passos até mim, porque assim eu os poderei sustentar neste mundo. E depois, difundam misericórdia, sejam misericórdia e vivam a paz da nova era redentora. Veja que esta nova era redentora é na paz que se encontra. Então vivam a minha paz. São trabalhos para os quais devemos dar uma certa atenção, trabalhos que para realizá-los teríamos que estar bem empenhados. Mas não é impossível isto, e todos podem fazer estas coisas. No dia 7 de janeiro, ele disse,
quero acompanhar-te, se me permites, para ensinar-te, através de cada prova, a confiar na minha infinita misericórdia. Então, nós teremos provas, temos sempre provas, mas ele vai nos ensinar é através das provas. E diz: se as almas conhecessem o poder do meu amor, saberiam muito mais do amor universal de Deus e tudo o que o Criador tem para entregar a cada ser. Esta eu vou repetir porque é muito clara. Se as almas conhecessem o poder do meu amor, saberiam muito mais do amor universal de Deus e tudo que o Criador tem para entregar a cada ser. Quer dizer, ele está se colocando como um intermediário, não? Intermediário entre nós e este amor universal. E diz ainda: cada alma tem sua missão diante de Deus. Cada filho cumpre com uma parte do plano de amor. Só que cada tarefa deve ser honrada e respeitada para que o plano na Terra possa se cumprir. Então, se nós honrarmos e respeitarmos a nossa própria intenção de sermos amorosos, de lidarmos com amor, então o plano se realizará. Eu sou o obreiro de almas, diz ele, e vocês são meus companheiros. Vejam, Cristo nos tratando como seus companheiros, enquanto ele lida com as almas. Porque um dos pontos que nós teríamos que compreender é que quando uma entidade de elevada evolução, quando uma entidade dessas fala de nos trabalhar, está falando de trabalhar as nossas almas, ou de trabalhar os nossos espíritos. Não está falando de organizar a nossa vida aqui, porque isto é uma vida provisória e uma vida que diante destas coisas tem uma importância muito relativa. E ele diz: estou com vocês desde antes que me conheceram na vida. Isto é, mesmo antes de nós sabermos que ele existe, e mesmo antes de nós termos decidido a ir para ele já estava conosco. E no dia 9 de janeiro, vejam, estão a tempo de encontrar-me em cada momento da vida e em cada lugar. Porque, como sabem, meu ser está escondido dentro do coração de cada alma. Então, onde quer que a gente esteja, onde quer que estejamos, na situação que estivermos, ele está escondido dentro do coração de cada alma. Então, cada alma que você encontra, ou melhor, cada ser que você encontra e que tem uma alma dentro, ali dentro ele está. E no dia 10 de janeiro disse: por trás de cada vida encontra-se uma essência de Deus, uma parte vital do propósito do Altíssimo. E depois: junto a mim, vocês podem passar pelo naufrágio interior, aquele que muitos filhos do meu coração estão vivendo. Nós sabemos, não, em que situação está a humanidade. Vou repetir. Junto a mim, vocês podem passar pelo naufrágio interior, aquele que muitos filhos do meu coração estão vivendo. E este dia,
está concluindo dizendo: pelos que mais sofrem, vocês devem orar. Já sabemos que a oração é muito misteriosa, e lá onde nós nada podemos fazer, é que a oração começa. Então ele diz: pelos que mais sofrem, vocês devem orar. Veja, bem diferente dessas ideias práticas, não? Destas ideias de sair por aí organizando o mundo como se ele pudesse ser organizado a esta altura, e desde que sai por aí para resolvendo os problemas de todos. Pelos que mais sofrem, vocês devem orar. Aqui estão implícitas muitas coisas ocultas. O karma da humanidade, o karma de grupos, o karma de pessoas, e que não estão ainda atendendo o que está sendo dito, porque se atendessem, parece que estaria tudo resolvido. Depois ele diz: quero que me imitem, que me vivam de forma verdadeira, para que nos momentos de maior prova e definição, meu coração possa lhes mostrar a saída. No dia 11 de novembro, disse: abra-me a porta para que minha misericórdia sagrada possa liberar teu passado no teu coração. Então, por um lado, nós temos visto que Maria está cuidando da nossa redenção kármica. E aqui ele está dizendo: abra-me a porta, para que a minha misericórdia sagrada possa liberar teu passado e teu coração. Nesta frase tem tantas coisas que atormentam tantas pessoas e que aqui está resolvida. Trata-se de abrir uma porta na consciência. E depois diz, sempre no dia 11, fica em mim, para que eu possa ficar em ti. Porque não nos obriga. Fica em mim, para que eu possa ficar em ti. Só espera com paciência e em vigília até o grande encontro. Veja como antigamente as iniciações eram coisas complicadíssimas. E aqui essas expansões de consciência estão sendo oferecidas assim para nós todos. E como vivemos numa era de síntese, ele está sintetizando bem as coisas. Está mesmo sendo a síntese, veja. Fica em mim, para que eu possa ficar em ti. Só espera com paciência e em vigília e desperto o grande momento. Depois diz: sei que tens medo de olhar-me e até de encontrar-me por causa da tua pequena vida. Sim, porque nós sabemos, se nós o encontrarmos, a nossa vida vai ser outra. Mas ele diz que isto nos dá medo. Sei que tens medo de olhar-me e até de encontrar-me por causa da tua pequena vida. Agora aguarda, só espera-me, porque estou chegando a cada ser. Está chegando em todos nós. E diz: quero fazer-te nascer para a vida eterna. Vida eterna não nós temos ideia do que seja. Vida eterna é aquela vida, aquela consciência onde não há presente, nem passado, nem futuro. Vida eterna. Nós não podemos conceber isto mentalmente. E então nós teríamos que nos entregar, querer isto e deixar que a gente vá nascer nesta consciência de vida eterna, que pelo jeito é inconcebível,
mas está aí para nós entrarmos nesta vida eterna. Essas mensagens diárias de Cristo, que estão sendo canalizadas por Frei Elias, vêm sendo publicadas no site www.divinamadre.org diariamente. Então pode-se acompanhar por lá. Perguntaram no dia 12 de janeiro o que Cristo queria dizer com o termo esposas dele. Porque sabemos, não, que existem as esposas de Cristo. Muitas santas se intitulavam esposas de Cristo. Ele quer dizer as suas esposas espirituais, as almas que honraram o seu coração e o seu amor. Esposas, não tem nada a ver com o que a gente entende por esposa aqui. Vou repetir. Ele chama de esposas espirituais as almas que honraram o seu coração. E chama de sagrados servos os que caminham na sua direção para encontrá-lo na oração ou na comunhão com ele. Então, esses são os sagrados servos. É uma ideia muito diferente daquela que nós fazemos de servos e uma ideia muito diferente da que fazemos de esposa. Então, a uma certa altura, no dia 12, ele nos deixa uma tarefa para nós todos. A tarefa de encontrá-lo em todas as almas. Porque se nós nos dirigimos a um ser, se nós nos dirigimos a uma alma para ali dentro encontrá-lo, essa é a nossa tarefa. É buscá-lo também na alma do outro, porque ele está em todos. Isso vai fazer com que a gente dignifique todos os nossos irmãos, porque ali dentro tem uma coisa destas. E por que diz nesta mensagem que ele está flagelado em seu coração? E que sua dor é imensa, porque ele disse isso, que estava flagelado e que sua dor era imensa. Como o seu amor é infinito, ele sente a dor de nós todos, a dor da humanidade. Então imagine como sofre. A dor da humanidade que é imensa, motivo de piedade para todo espírito evoluído. E quem o serve quer dizer aquele que pode auxiliá-lo a reparar aquilo que o universo é credor, todas as nossas ofensas que provêm da humanidade cega. Então, nós servidores somos aquele que tentamos reparar para que a dívida da humanidade para com o universo seja um pouco menor. E isso não quer ver nem escutar o que ele diz. O que ele diz é um pouco avançado. Para escutá-lo, para ter a vontade de escutá-lo, para decidir escutá-lo, tendo uma ideia do que vai acontecer, é preciso que nós estejamos libertos de nós mesmos, diz ele. E ele diz ainda que está em nossas mãos o poder da oração que atinge as almas de todos os que não o escutam. Enfim, quando nos diz para orar, está nos dando um poder. Está nos dando um poder que vai atingir a todas as almas. E essa oração pode despertar estas almas
E daí em diante, elas passam a escutar a lei, passam a se interessar pela lei. Para ele interceder junto ao único, junto a Deus, para ele interceder junto à criação, é preciso que a gente peça. É preciso que a gente faça um movimento. E à medida que ele consegue a liberação dessas almas, nós que pedimos e que oramos, chegamos até ele. Então, isto é uma experiência efetiva. Veja, essas coisas se diziam nas escolas iniciáticas. Naturalmente, não com essas palavras simples com que ele diz, porque essas palavras são para todos entenderem. Ele diz que existe carência de amor em muitas criaturas. E cabe aos discípulos, a nós, se formos seus discípulos, cabe a nós aliviar o grande mal que vive o mundo. Isto é, o mundo vive um grande mal. E nós estamos encarregados, ou nos é oferecida, essa oportunidade de aliviar o mundo. E ele termina dizendo: obrigado por guardar estas lições no coração. Se nós, como almas, nos abrirmos a isso, ele pode nos liberar de qualquer mal que nos engane e que nos perturbe. Isso disse no dia 13. Que se nós, como almas, nos abrirmos a isso, ele pode nos liberar de qualquer mal que nos engane e nos perturbe. Como neste momento a obra das forças involutivas, das forças contrárias, está se tornando incontrolável para as almas, para muitas almas, então do alto vem essa misericórdia tão claramente e que só nos cabe aceitar para resgatar e amparar tudo o que vive sobre a terra. Aí ele diz: abrir a porta do nosso interior significa desatar os nós que controlam a própria vida e que impedem o caminho para a luz. Cristo então nos convida a caminhar, palavras dele, apesar dos grandes abismos que existem dos nossos dois lados. Bem, no juízo, na seleção que está próxima, ou que já está acontecendo, temos que exercitar o amor compassivo que ele ensinou. Porque parece que resta orar e usar o amor compassivo. Amor compassivo é uma espécie de amor um pouco superior do que os outros tipos de amor. Amor compassivo. Reflitam sobre isso e vejam o que vem dentro de vocês. Amor compassivo. Bem, ele, há 2000 anos, disse que nós lêssemos as parábolas, porque ali estavam expressos muitos mandamentos. Eu não sei se nós lemos as parábolas ou se encontramos os mandamentos ali. Agora, as parábolas se renovam e hoje consistem na graça que essas mensagens estão derramando como luz. Isto é, ele está comparando essas mensagens ao que ele fez anteriormente com as parábolas. Só que aqui as parábolas são outras. E ele transmitiu
na data de 13 de janeiro o seguinte: não temam ser purificados pelo meu fogo, não temam encontrar a verdade em vossas vidas. Eu estou aqui, retornando, primeiro em espírito, para ajudá-los em qualquer situação, em espírito. Vocês sabem que há muitas ideias a respeito deste retorno. E o retorno em espírito, esse retorno que é nós reconhecermos ele dentro de nós, dentro do nosso coração, isto se sabe. Agora, o outro retorno, com a sua presença física, além da espiritual, chegar fisicamente, isto Helena Herrich, uma grande ocultista, dizia que se Cristo retornar fisicamente, da morte ele pode escapar, mas da prisão não escapa. De forma que é uma espécie de problema esta volta física, porque é uma responsabilidade muito grande para a humanidade se ele for para a prisão. Mas Helena Herrich diz que da prisão ele não vai escapar. Bem, agora nós vemos que Cristo termina essa sua mensagem dizendo: obrigado por guardar meus mandamentos no coração. Veja que ele não está pedindo seguir os mandamentos porque, não sei. Obrigado por guardar os meus mandamentos no coração. Guarde isso tudo no coração, que é o que ele está pedindo agora. Alguma coisa acontecerá. Agora vamos passar a responder algumas perguntas, porque muitas pessoas entraram em crise porque diz que não aconteceu nada no dia 21 de dezembro, que não aconteceu nada. E que nós havíamos anunciado que algo ia acontecer. Bem, algumas pessoas, eu não sei se não compreenderam bem ou não estavam atentas. Nós não estávamos prevendo nenhuma catástrofe para o dia 21 de dezembro. Nós temos gravações feitas dizendo que as profecias maias poderiam não ter sido bem interpretadas, não teriam sido bem traduzidas. E nós sabemos, há 20 anos, que nem todas as profecias se realizam ao pé da letra. Primeiro porque as escrituras maias não são as escrituras nossas que a gente lê e entende. E os maias tinham um sentido oculto da vida que nós ainda não temos. Mas as profecias maias, por mais que a gente as tenha entendido e que a gente as tenha transmitido, as profecias maias podem também terem mudado um pouco, porque desde que nós estudamos as profecias, nós sabemos, não é, que uma profecia nem sempre quer dizer que vai acontecer. A profecia é apresentada como uma coisa que está prevista. Mas quando ela se apresenta e quando nós ficamos conhecendo a profecia, nós podemos, sabendo da profecia, modificar aquelas causas. E se formos modificando aquelas causas, aquela profecia pode se ajustar àquilo que nós fizemos. Então, tudo aquilo que dizem que nas profecias maia eram o fim do mundo, eu não sei, desde os maias até hoje, quais foram as outras causas que nós geramos.
Porque desde os maias até hoje, quantos santos houve? Não? Quantos profetas houve? Quantos seres que fizeram tudo para mudar o mundo houve? Então, se as profecias maias tiverem sido bem traduzidas e compreendidas, se tiverem sido, provavelmente aconteceu alguma coisa desde as profecias maia. E nós não sabemos se entre nós existe algum maia reencarnado. De forma que isto tudo não foi dito que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro. Nós nunca dissemos isso. Nunca dissemos isso. E existem CDs gravados por Madre Shimane falando detalhadamente, CDs que ela gravou há 2 ou 3 meses atrás, falando do dia 21 de dezembro de 2012. Eu mesmo gravei para uma rádio no Uruguai uma entrevista a respeito de 21 de dezembro de 2012, há algum tempo. Isso está tudo dito ali, de forma que aqueles que estão desapontados porque não aconteceu nada, eu não sei se é bem assim. Aconteceu muita coisa, sabe? Não como dentro do mal-entendido, mas aconteceu muita coisa. E a própria ciência anuncia que os raios do Sol já estão diferentes e que a época em que isso ia começar a se dar seria exatamente nesta época. Então, 21 de dezembro de 2012 é uma data simbólica que está representando esta grande transição. Agora, não é uma coisa que vai acontecer, ou que tenha que acontecer no dia 21 de dezembro, como as pessoas estavam esperando. O que está acontecendo vai longe ainda. Isso está em desenvolvimento e está mudando completamente o mundo, está mudando completamente a situação do planeta. Os raios solares que digam isso. E nós precisamos nos adaptar a essa mudança. Precisamos nos adaptar. Mas, enfim, os irmãos que estão desapontados teriam que ouvir os CDs e as nossas partilhas anteriores, que nós falamos de 21 de dezembro praticamente muitas vezes em 2012. Muitas vezes. E mudanças de raios, né? Mudanças de clima. E o 21 de dezembro de 2012 acarretou até mudanças de pessoas, de grupos humanos, porque não suportam mais o calor, não suportam mais os raios solares onde estão. Isso os jornais têm dado. De forma que é preciso que a gente se ponha um pouco mais na posição de viver a transição, para não começarmos a ver conflitos nessas coisas. Porque realmente as coisas mudaram muito. As coisas mudaram muito. E aqui uma pessoa pergunta: como criar os filhos que nascem nesta época? Em 2013, ela diz. Quais são as principais necessidades para a educação nesses tempos? A principal necessidade é dar o exemplo para os filhos. Não fazer discursos ou mandar os filhos para a escola. Isso são coisas primárias. O exemplo é que vale. Então, aqueles que estiverem prontos, os filhos que estiverem prontos, as almas que estiverem prontas, mesmo estando dentro de um corpo infantil, se a alma estiver pronta, ele segue o exemplo. Mas a única coisa que um pai ou uma mãe pode fazer para um filho, neste mundo como ele está,
ele lhes dá o exemplo. Lhe deu o exemplo e ele vai fazer o que ele puder e o que ele quiser do seu exemplo. O seu exemplo você pode dar em qualquer circunstância, em qualquer mundo. E outra pessoa que está um pouco angustiada porque acha que nós estamos nos acercando do trabalho da Igreja Católica Apostólica Romana. E ela diz, isto me inquieta, porque eu participo do trabalho com muita devoção e de oração e não compreendo o que sinto em meu coração. Me inquieta a aproximação com uma religião como essa mencionada. Nós estamos convidados a sermos ecumênicos, não católicos. Nós estamos convidados a sermos ecumênicos, porque as almas que necessitam de luz, as almas que estão buscando, essas almas estão em todas as religiões. Estão em todas as religiões. Então, nós não estamos nos tornando católicos, nós estamos sendo ecumênicos. Mas não estamos sendo ecumênicos só com os católicos ou só com os cristãos. Nós estamos sendo ecumênicos, esperamos, no sentido universal. Nós estamos sendo ecumênicos com todas as almas, não importa a religião que elas professem, assim como não importa se elas não têm religião. Porque se essas almas não têm um rumo, são justamente essas que nós temos que cuidar. Ou aquelas que estão fora de caminho. De forma que eu não sei se o trabalho está se tornando católico. O trabalho está se tornando ecumênico. E tudo aquilo que existe na religião católica, de universal ou de cósmico, não tem por que não reconhecer. Assim como em todas as outras religiões. E aqui a pessoa está confirmando que nós estamos fazendo uma relação com Cristo Samana, com Maria, com a Fraternidade Branca, com a Federação Galáctica, e em que ponto se situam as entidades como Astacheran, Saint-Germain, Metatron, Hilarion, Crion, etc., pois estou confusa em relação com toda essa temática. Então veja como nós precisamos simplificar. Precisamos simplificar porque há pessoas, por exemplo, que ouvem o nome de Saint-Germain e ficam com problema, não sabem quem foi Saint-Germain, mas se a gente diz São José, ela sabe. Então, se eu posso dizer Saint-Germain ou São José, por que não dizer São José? Por que não usar? Porque São José é a religião católica que o não. Saint-Germain ou São José, eu uso os dois nomes para a mesma entidade. E assim por diante. Agora, nós usamos, a propósito de uma pergunta que está aqui, as orações universais. E uma das orações mais universais é a Ave Maria, uma das orações mais magnetizadas e que tem mais força, porque a Ave Maria é rezada por gente que reza realmente, não? Há praticamente 2000 anos. Então, que força tem essa oração? Tão simples e que todo mundo conhece. E o Pai Nosso, também, há 2000 anos que se conhece essa oração. E se nós a usamos com todo o coração, se nós a usamos muito entregues, e se nós sabemos o que estamos pronunciando, por rezar a Ave Maria e o Pai Nosso, não quer dizer que sejamos católicos. Isto é uma oração universal. Isto é uma oração que todos vocês conhecem a origem dela e do Pai Nosso também. E nós não temos nenhum preconceito contra uma oração que é oficial
na Igreja Católica Romana. E o que é para o homem da superfície da Terra a vida divina? Pergunta a pessoa. A vida divina é a vida do espírito. A vida humana não é a vida divina, não é a vida humana, é a vida humana que vocês conhecem. A vida da alma já é uma vida intermediária entre a vida humana e a vida do espírito, a vida da alma. Quando você começa a viver a vida da sua alma, ou quando a sua alma começa a viver em você, então você já entra numa outra vida, que é a vida do seu espírito. Isso está no outro plano, está mais além da alma. Então você vai viver a vida do espírito. E vivendo a vida do espírito vai evoluindo e você vai conhecendo a vida divina. É outro nível de vida. Para nós um pouco inconcebível, mas no coração nós sabemos que a nossa meta é a vida divina. Porque a nossa meta, depois de vivermos a vida da alma e depois de vivermos a vida do espírito, além está a vida divina. E alguns filósofos espirituais falaram sobre a vida divina, como Sri Aurobindo, por exemplo. E nós sabemos que houve sim seres na Terra que não que tenham vivido a vida divina, porque não é possível na Terra. E a vida divina não se pode viver também enquanto encarnados. Nós precisamos estar libertos da vida terrestre, libertos da nossa encarnação, para vivermos a vida divina. Mas a vida divina pode sim ser experimentada momentos durante a encarnação e mesmo aqui nesta Terra. Vida divina não se vive na Terra. Vida divina é um estado de consciência que se pode sim experimentar na Terra. Não por muito tempo, porque a vibração da Terra é um pouco densa. Mas a vida divina, esta vida além do espírito, incompreensível para nós, essa é a nossa meta, a vida divina. E aqui nesta Terra, podemos sim, em alguns momentos, experimentá-la. Mas para viver a vida divina, mesmo por alguns momentos, precisa que realmente nós estejamos dispostos, porque não tem nada a ver com a vida terrestre. Mas, por incrível que pareça, é o nosso destino. E a pessoa pergunta, quando se diz orar para salvar almas, estamos nos referindo a seres desencarnados ou às almas em geral? Estamos nos referindo às almas em geral. E salvam-se as almas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Quando se fala de almas, não se está falando só de almas encarnadas. Pode-se estar falando de almas desencarnadas, como pode estar falando de almas que estão aqui, encarnadas, na prova da encarnação. Bom, qual é o significado do termo ministério? Porque esta pessoa leu o livro Cristo de la Luz, Samana Redentor, de Maharishi Mani, e gostaria de saber o que é ministério. Ministério, no sentido espiritual, é uma missão. Então, o ministério de fulano é ser apóstolo. Ele é um ministério, é uma missão. Então, um ministério, uma missão, pode se tornar uma obra. E esse livro, Cristo de la Luz, Samana Redentor, é um livro que tem seus aspectos ocultos e que nos estimulam muito a buscar certas coisas dentro de nós. Então, se você lê um trecho destes e fica com uma interrogação, não brigue com a sua mente. Não queira esclarecer aquilo mentalmente. Vá para dentro de você, leia mais um pouco e você vai se abrindo. Isso é um dos privilégios daquele livro, é ir nos abrindo. Mas precisa que a gente tenha calma e o vá lendo
realmente com muita dedicação e com muito amor. E aqui? Faz muitos dias que eu experimento muitas dores em várias partes do corpo. Será que isto é trazido pela situação energética do planeta? Ou é um processo de transmutação? Bem, as mudanças, essas mudanças às quais nós estamos referindo, essas mudanças estão se acentuando, ainda não acabaram, não aconteceram. Essas mudanças estão se acentuando. E pode haver órgãos no nosso corpo, ou o nosso corpo todo, que estejam tendo dificuldades para acompanhar essas mudanças. Então, pode ser sim que certos órgãos do corpo estejam entrando em crise por causa das mudanças. Mas os órgãos do corpo, ou o corpo físico, ele recebe muita influência da mente. A mente determina muitas coisas do corpo físico, inclusive a saúde ou a doença. Então, se alguns órgãos seus estão protestando na situação atual, estão já sentindo alguma coisa, você cuide da sua mente, cuide de sintonizar a sua mente com a sua alma, ou cuide de sintonizar a sua mente com seu espírito, isto é, ponha a sua mente em coisas positivas, em coisas elevadas, e que você vai ver que essas dores do baço, todas essas dores, os mal-estares, de repente vão se resolvendo. Mas é na mente que está a chave. E uma mãe está dizendo que tem uma criança que ainda não tem 6 anos e que não quer aceitar a comida que se faz em casa. Só quer aceitar verduras, frutas, arroz. Bem, você está com um filho que numa vida passada já foi vegetariano, mas já foi vegetariano seriamente. E com menos de 6 anos ele já não está aceitando os seus hábitos alimentares. Vocês têm aí um filho em casa que foi vegetariano. E se ele já foi vegetariano numa vida passada, contrariamente ao que dizem alguns pediatras, ele vai se sentir bem é não comendo carne, é comendo mesmo verdura, se ele já foi vegetariano. Seria uma violência para um ex-vegetariano, numa outra vida, você fazer o regime alimentar normal. Então, ele deve estar te sinalizando que ele precisa de outro tipo de alimentação. Mas aí você precisaria buscar um pediatra mais arejado, não é? Um pediatra que não fosse estritamente curador do corpo material, mas que visse a sua criança como um todo, como uma alma encarnada em um corpo de 5, 6 anos. Precisa encontrar um pediatra mais aberto para ele determinar a alimentação do seu filho, se você precisa disso. E outra pessoa pergunta: que sentido profundo tem a cerimônia da comunhão? O que nós chamamos de cerimônia da comunhão é nos voltar para dentro e encontrar lá dentro aquilo que é a nossa essência crística. Aquilo que é a nossa essência é aquilo que é a partícula do amor cósmico e universal que está em nosso coração. Então você está comungando quando você vai para esta essência crística dentro de você. Mas você pode explicar isso de muitas maneiras, como pode realizar isso de muitas maneiras. E aqui essa pessoa que está fazendo perguntas a respeito das aparições em Lourdes e de Maria se intitular Imaculada Conceição, veja, nós gravamos um CD
chamado A Mãe do Mundo. E A Mãe do Mundo é um CD que está na internet. Você procure lá, não? A Mãe do Mundo, de minha autoria, e você vai ter essas perguntas respondidas. Meus entes familiares, diz uma pessoa, vivem no padrão materialista de vida e continuam seus afazeres, buscando prazeres. E o que pode ser feito? Dar o exemplo. Você viva diante deles aquilo que você tem que viver. E isso servirá para alguma coisa. Mesmo que signifique uma semente que fique plantada dentro deles. Você deixa essa semente e essa semente um dia vai germinar. Se não for nesta vida, será numa outra. Se não for neste planeta, será em um outro. Mas o exemplo sempre vale. Exemplo é melhor que muitas explicações. Melhor que muitas palavras. E uma pessoa está perguntando por que Maria não cuida da misericórdia ao reino animal, só cuida do reino humano. A evolução animal, vegetal e mineral depende também da evolução humana. Então, se você humanamente não evolui, ou se você humanamente não dá certos passos, você não está contribuindo para nenhuma outra evolução. E nós sabemos que para nós contribuirmos realmente para a evolução animal, vegetal e mineral, nós precisamos dar certos passos primeiro. E Maria então está cuidando de nos ajudar a dar esses passos. Depois do que a nossa compreensão e a nossa forma de ajudar as outras evoluções vai ficar clara para nós. Como que Maria pode nos ensinar a tratar um animal? Maria tem que nos ensinar, e está nos ensinando, a nos relacionarmos com o nosso espírito, com a nossa alma, a nos relacionar com o nosso ser cósmico. E aí nós iremos nos relacionar muito bem com os outros reinos nesta Terra. E uma pessoa está perguntando se numa comunidade luz, dessas que estão sendo fundadas, se tem liberdade para manifestar o nosso desagrado, os nossos gostos, as opiniões, já que nem todos somos iguais. As comunidades luz não são um lugar onde você vai se corrigir, ou você vai discutir, ou você vai querer viver as coisas à sua maneira. Uma comunidade luz, em princípio, é um certo padrão de vida. E se esse padrão de vida fosse igual ao nosso normal, e se fosse só uma questão de ir lá para dentro e viver os seus gostos lá dentro, a comunidade luz não teria razão de existir. Mas as comunidades luz teriam que começar a apresentar padrões de vida que não são exatamente desta terra, os comuns desta terra. Então quem vai para uma comunidade luz está querendo um outro padrão de vida. Um padrão de vida que possa transformar a sua vida numa vida um pouco maior. Então você vai para uma comunidade luz, não é para viver o seu padrão de vida lá dentro e perguntar se lá dentro você vai criar choque, se você não vai estar bem, se você não pode manter os seus gostos. Você vai para uma comunidade luz para buscar um outro padrão de vida, uma outra vida aqui nesta Terra. E a vida nas comunidades luz não foi retirada de nenhum sistema desta Terra. Se você se aproxima de uma comunidade luz,
você vai ver que ali tem coisas que nesta Terra não são usuais, que é para isso que elas existem. Então você não vai para lá preocupada em manter os seus gostos e as suas tendências. Você vai viver uma vida que você nunca viveu. Se todos estiverem lá para viverem uma vida que nunca viveram, então as comunidades luz existirão. Mas se forem para lá para viver bem à sua maneira, nós estamos criando mais uma comunidade, mas não uma comunidade luz. Aqui uma pessoa diz que Frei Elias e Irmã Lucia escrevem simultaneamente ao mesmo tempo mensagens ditadas pela Mãe do Mundo, por Maria. E ela vê que quando eles leem essas mensagens que foram canalizadas ao mesmo tempo, que são mensagens diferentes. Sim, mas a Mãe do Mundo pode emitir mensagens para todas as pessoas ao mesmo tempo. A Mãe do Mundo é onipresente e onisciente, de forma que transmitir uma mensagem ao mesmo tempo para Frei Elias, para a Irmã Lucia, isso para a Mãe do Mundo é normal. E se ela for transmitir mensagens para toda a população da Terra, vai ser sim ao mesmo tempo, por que não? E será uma mensagem para cada um. Isso chama-se ser onisciente e ser onipresente. Bem, como podemos sentir e perceber o real tempo do universo? Existe um horário do dia em que o real tempo é predominante? O real tempo é aquele tempo onde não existe presente, nem passado, nem futuro. O real tempo é este eterno agora. E isso é uma situação mental nossa. A nossa mente é que entra no real tempo. A mente que entrou no real tempo não tem mais passado, nem futuro, nem presente. Dá para perceber, não? O real tempo é uma síntese de tudo isso que para todo mundo é o tempo. Nós temos a ilusão de que vivemos o passado, temos a ilusão que vamos ter um futuro. Isso tudo são ilusões da mente. O real tempo é fora de tudo isto. No real tempo, você vive tudo, eternamente. É um pouco necessitando de imaginação, mas aplique a sua imaginação então num bom sentido e você vai começando a entrar neste real tempo. Porque chegou o momento da humanidade começar a se aproximar do tempo real. E uma pessoa está perguntando se Figueira precisa fazer algum trabalho para se sustentar materialmente. Então ele está nos dando várias sugestões para nós nos sustentarmos materialmente. Em Figueira nós vivemos de doações espontâneas e temos como princípio não vender nada, não comerciar, não vender nada. De forma que até agora, 20 e tantos anos, isto se realizou, deu certo. Então, até agora não precisamos de nada para nos sustentar, porque todos os que vêm aqui contribuem para nós e nós então estamos vivendo de manifestação. Isto é uma lei, é uma lei. Isto não parte das pessoas, não. Isto é uma lei na qual as pessoas se introduzem. E quando a pessoa se introduz nesta lei de manifestação, isto é, ela é um fator para manifestar alguma coisa dentro de um espírito altruísta, sem querer nada em troca. Isso é o trabalho que nós fazemos. E como estamos fazendo esse trabalho de contar
com a lei da manifestação, graças a Deus, até agora, aqui nunca faltou nada. Mas nós não poderemos buscar um meio de vida, buscar uma forma de nos sustentarmos. Isto não seria Figueira e nem uma comunidade luz, não é? Nós estamos aqui vivendo a lei da manifestação. E assim como não comerciamos, não vendemos, não compramos para fazer comércio, isto se entra em outras leis. Então, inesperadamente, inexplicavelmente, não é? Figueira vive há 20 anos sem aqui ninguém trabalhar por dinheiro e sem aqui ninguém comerciar com nada. Os livros que são distribuídos aqui estão abaixo do custo e nunca faltou livro aqui. Isso chama-se Lei da Manifestação. Então nós agradecemos muito essas sugestões para coisas que nós poderíamos vender aqui, mas graças a Deus nós conseguimos viver outra lei. E não é que sejamos melhores do que os outros, não. Nós estamos vivendo o que todo mundo devia viver. Mas precisa que alguém viva essas coisas. Para um dia essas coisas mudarem. Mas parece, segundo o que está profetizado, isso só vai começar a acontecer planetariamente depois que a atual economia abrir falência total. De forma que a economia que está aí está destinada a falir. E vocês estão vendo, não, pela Europa, por tudo que está acontecendo, que a coisa está indo direto para esta falência. Então, trata-se de nós estarmos numa outra lei para ajudarmos, não é, que essas coisas se transformem. Mas o mundo não vai se transformar assim de repente. É preciso que você, ou os que querem se transformar, se transformem, se dediquem a isso. Porque basta que um pequeno número de pessoas, segundo uma certa lei, bastaria que 12 pessoas vivessem algo inusitado perfeitamente, isto mudaria a situação do mundo. Qual é a intenção, pergunta uma pessoa, de colocarem o pensamento diário num idioma universal? A linguagem planetária única não vai depender de você ter um idioma universal artificial. A linguagem planetária única não é só uma questão de idioma. Porque eu não sei se todo mundo falasse o mesmo idioma, se as coisas iam dar certo, não sei. A linguagem universal única é a linguagem do coração, é a linguagem da alma, é a linguagem do espírito. Então, mesmo que eu fale português, o outro fale chinês, o outro fale espanhol, isso não importa. O que importa é nós estarmos na linguagem interna, da linguagem da alma, na linguagem do espírito. Porque aí mesmo que você não compreenda o idioma do outro, ou mesmo que o idioma do outro não for o seu, seja um enigma para você, você pode sim estar unido com ele. Não é uma questão de idioma somente. E essas tentativas de terem um idioma universal, isso eu não sei se é realmente por aí. E a pessoa está dizendo que nós, em certos momentos, dizemos que só os melhores deveriam procriar. E que muito da situação caótica do mundo se deve à promiscuidade sexual. Sim, olhe. Se a procriação fosse cultivada e realizada por aqueles que devem procriar, o mundo não estaria
superpopulado. O mundo está superpopulado porque todo mundo procria. Porque se procria à vontade. Então aí existe uma desorganização. E isso desorganiza não só a vida na superfície da Terra, como desorganiza a vida nos outros planos de consciência. Porque com esta promiscuidade, digamos assim, de todo mundo estar procriando, isto faz com que almas despreparadas, almas que não estão com seu estágio completo nos outros planos de consciência, encarnem. Então, estamos criando pessoas imaturas, imaturas demais, porque não cumpriram o seu estágio, né, em outros planos de consciência. Mas se aqueles que viessem para procriar procriassem, não haveria essa desordem que nós estamos vendo hoje. E aqui uma pessoa está dizendo como se pode unir a teoria da reencarnação com todos essas nossas aparições de Nossa Senhora e tudo isso. A reencarnação é uma lei que sempre foi conhecida. E na própria igreja organizada, no começo, até o ano 400, 500 depois de Cristo, a reencarnação circulava nas ideias dos padres daquela época. E foi no Concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, que a igreja estabeleceu que a reencarnação era uma heresia. E a partir deste momento foi retirado completamente da prática do mundo católico apostólico romano. Uma pessoa está muito infeliz porque está com muitas dúvidas e ela está achando que está perdida. Você não está perdida, você estaria perdida se a sua alma estivesse em más condições, ou se o seu espírito estivesse em más condições. Por causa de dúvidas, você não está perdida, porque dúvidas são coisas da mente. Você não está com dúvida, a sua mente é que está com dúvidas, e a sua mente não é você. De forma que você cuide de esclarecer as suas dúvidas, ou então cuide de dizer para a sua mente, vamos resolver este problema além de você. E a sua mente poderá perguntar, mas como? Você não vai resolver os seus problemas comigo? Sua mente pode te perguntar. Não, nós vamos nos unir e vamos buscar a solução desse problema um pouquinho mais no alto, um pouquinho mais profundamente. Vamos juntas, diga para a sua mente, vamos juntas para a alma. E ali seremos absorvidos. Dúvidas não são suas, não se confunda. As dúvidas são da sua mente, mas além da sua mente você tem sua alma. Além da sua alma você tem seu espírito, sua mônada. Pense nessa hierarquia que existe dentro de você, nessa hierarquia de conceitos, conceitos mentais. E você, além disso, tem a realidade da alma, tem a realidade do espírito. Convide sua mente para te acompanhar. Alimente sua mente com bons livros, alimente sua mente com músicas como a Nona Sinfonia de Beethoven. Alimente a sua mente com coisas sublimes que a sua mente vai cedendo. E você vai levando-a para um outro plano. Mas não se preocupe com dúvidas, porque dúvidas são mentais, não são do seu ser interior. E a pessoa pergunta, por que continuamos a falar em parábolas? As parábolas são pequenas histórias que todos podem compreender. Mas as parábolas têm aquela capacidade
de esclarecer coisas em vários níveis. Então você pode compreender uma parábola por aquilo que é o seu significado concreto e ela te dá alguma coisa. Ou você pode compreender uma parábola naquele ponto que está entre as linhas, que não está escrito, mas está ali entre as linhas, a intenção daquela parábola. Aí você já está em outro ponto. E a parábola pode estar representando para você um estado de consciência, muito claramente. E você então pode estar candidata a reconhecer esse estado de consciência. Tudo isso é uma parábola. Agora, cada um de nós entende as parábolas no nível de consciência que pode entender. A vantagem das parábolas é essa, é que todo mundo extrai delas alguma coisa. Tenho feito oração para o anjo da guarda, pedindo que não deixe só, porque ela tem um filho que é autista. Então, você está no caminho certo. Se o seu filho é autista, e se o seu filho não tem talvez condições de te acompanhar, você cuide de se entender com o anjo da guarda dele. E também não deixe de dar bom exemplo para o menino. Porque se você der bom exemplo para o menino e pedir a ajuda do anjo da guarda, o anjo da guarda vai poder trabalhá-lo. E anjo da guarda tem possibilidades muito maiores do que nós todos, não? Para cuidar destas coisas, principalmente das crianças. E a pessoa está perguntando qual é a conduta diante de uma doença autoimune grave que ela tem. Bem, qualquer situação que a gente estiver, mesmo numa doença autoimune grave, nós temos que aceitar aquilo e ver naquilo uma oportunidade de nós nos transformarmos. Então você não pretenda afastar a doença autoimune. Você aceite aquela doença primeiro, aceite, procure se transformar, procure se adaptar no sentido que aquela doença está te sugerindo, não é? E aí você vai começar a se transformar. E quando começar a sua transformação, é imprevisível o que pode acontecer. E uma pessoa diz, embora sabendo que o desapego é de vital importância para uma vida espiritual, por que eu sinto tanta falta do carinho dos meus filhos? Ela sabe que deve ser desapegada, mas sente falta do carinho dos filhos. E parece que os filhos todos já foram encaminhados e não lhe dão mais carinho. Seus filhos estão te instruindo. Seus filhos estão sendo seus instrutores. Porque se você está buscando carinho dos seus filhos, você está completamente fora de caminho. Você tem que esperar as coisas dos níveis superiores de consciência, não dos seus filhos. Você peça tudo o que você precisa, tudo o que você necessita para os seus níveis superiores de consciência. Peça para o seu espírito, peça para os seres dos quais você é devota, peça para Deus. Não espere nada dos seus filhos. Você peça isso na fonte certa. Depois você vai ter capacidade para ajudar os seus filhos, não para pedir carinho para os seus filhos. Você vai poder ajudar os seus filhos. Você vai poder estar preparada para dar a eles o que eles necessitam. Isso é muito mais importante para a sua vida, você dar a eles o que eles necessitam, porque todo mundo necessita de muita coisa, hein? Você dar a eles, como por exemplo amor, isso é muito mais importante para você, para a sua vida, do que você está esperando o carinho deles. Carinho é uma coisa diminutiva do ser humano, uma tendência muito diminutiva. Desculpe a palavra, é uma coisa muito mesquinha. E o carinho
é mesquinho. Você peça a Deus o que você precisa, e se você precisa realmente, vai acontecer. Então você peça o seu suprimento interior, seu suprimento espiritual aos níveis superiores de consciência, não aos seus filhos, que estão nas mesmas condições de você, nas mesmas condições de nós todos, não é? E estou tentando trilhar o caminho da oração, do jejum e do serviço. Mas à medida que vou me conectando com o sofrimento das pessoas e com o sofrimento dos reinos, principalmente do reino animal, estou entrando numa dificuldade. Você procure fazer o bem, seja para quem for, e em suas orações ofereça isso para os reinos. Você ore e diz: esta oração é para os reinos, esta oração é para os animais, esta oração é para o reino vegetal, esta oração eu dedico ao reino mineral, porque todos esses reinos estão num processo de muita opressão pelo reino humano. Então você, nas suas orações, ofereça as suas orações para esses reinos e ofereça para o reino humano também, porque é um dos que mais necessita, se não for o que mais necessita. Então você procure fazer o bem incondicionalmente. Ofereça as suas orações para o todo e elas vão agir de alguma forma. Tenha fé, porque quem ora, se tiver fé, esta oração vale muito mais. Esta oração trabalha muito mais se for com fé. E uma pessoa está perguntando se nos nossos livros, Hora do Resgate, Niscalcá e outros, se aquilo ainda é válido ou se as informações mudaram. As informações vão se ampliando. Então, eu espero que tudo que aqueles livros tenham dito que seja válido. Agora, quando aqueles livros foram escritos, depois disso aconteceu muita coisa. E hoje a informação deve ser muito mais ampla. De forma que os livros anteriores são livros de preparação, são livros preparatórios. Mas as informações vão sendo ampliadas. Então, uma informação que nós temos hoje não é a mesma informação do livro A Hora do Resgate. A Hora do Resgate é uma introdução, não é? Para todo esse sistema de transição da Terra. Mas depois que A Hora do Resgate foi escrito, muito conhecimento veio no nosso âmbito. E nós já gravamos coisas, não é? Complementares à Hora do Resgate e a todos os livros anteriores. Mas eles são muito bons para quem está iniciando ou para aqueles que precisam de resolver alguns assuntos dentro da situação da transição planetária e do resgate das almas. E uma pessoa nos mandou uma série de leis que se intitulam como vindas de uma certa constelação. E está nos perguntando se aquelas leis são válidas. As leis, se forem verdadeiras, são sempre válidas.